Bom dia, crente! Bem-vindos às nossas manhãs de sabedoria. Estamos na nossa sexta-feira e vamos terminar a nossa série Segredos do Rei Davi. Os segredos, apenas 5, que fizeram ele ser o que ele foi. Um homem que deixou um legado para nós seguirmos os seus passos. É claro que o nosso mestre, nosso Rei Jesus, nós devemos seguir a ele. Mas tem tantos exemplos aqui na Bíblia que nós também podemos nos comparar, que também podemos pegar para nos ajudar. Os segredos do rei Davi hoje vai terminar com uma lição muito importante e o tema de hoje é do fundo do poço ao palácio. O que Deus tem te entregado, o que você tem feito com ele? Aqueles que já estão na fé sabem daquela parábola que Jesus conta dos talentos, que o Senhor entrega os talentos para cada um e depois de um tempo vem recobrar esses talentos e ver se eles haviam colocado no banco para tentar pegar mais juros, se eles tinham vendido e ter feito mais desses talentos. E tudo que Deus tem entregado nas minhas mãos, nas suas mãos, é para que a gente multiplique, é para que a gente melhore, é para que a gente faça tudo com excelência. Nosso texto está lá em 1 Samuel 22, do 1 ao 2, que diz assim, ó: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todo homem amargurado de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Davi, ele estava sendo perseguido pelo seu rei. E ao invés de se rebelar contra uma autoridade, apesar dessa autoridade era o seu algoz, né, o seu inimigo, tô tentando lembrar a palavra daquele cara aqui, da guilhotina, que fica do seu carrasco, algoz é carrasco. Davi, ele não se rebelou contra o seu carrasco, mas então, vendo que ali no palácio ele não poderia ficar mais, ele decide fugir. Quem conhece um pouquinho da história de Davi sabe que Saul chamou Davi para ficar no palácio, para tocar a harpa para ele. Davi às vezes participava um pouco ali do exército de Saul, mas Saul, vendo que Davi tinha algo diferente nele, falei certo? Mas Saul, vendo que Davi tinha algo diferente nele, Saul ficou enciumado, com inveja de Davi, o quanto ele crescia, o quanto ele melhorava, e começou a persegui-lo, porque Saul tinha um medo enorme de o seu reino ser usurpado por Davi. Ele já tinha perdido o reino porque Samuel falou com ele por Deus. Deus falou para Samuel: o reino de Saul já foi tirado, eu vou preparar um rei segundo o meu coração para Israel. E Saul estava tentando fazer que Davi não usurpasse esse reino. A Bíblia não fala se Saul tinha esse conhecimento que Davi foi ungido rei no seu lugar, mas eu acredito que saiba, porque as pessoas falam e um conta pro outro, outro conta pro outro. Então, por isso que também isso alimentou essa inveja de Davi contra Saul. Davi amava Saul, seu rei, mas ele nunca se rebelou contra ele. Ele tinha uma amizade muito profunda com Jonatas, que era o filho do rei, o príncipe, aquele que era para ser o herdeiro do trono, mas até o herdeiro do trono, Jonatas, que era filho de Saul, reconhecia que Deus tinha ungido Davi para ser rei. Davi, ele era um homem de honra que não se levantava contra a autoridade, pois ele sabia que quem se levanta contra a autoridade não fica impune. Davi tinha temor de descumprir as leis de Deus, por isso honrou Saul até seu dia de morte. Estou te dando um parâmetro aqui, um contexto para você entender o que aconteceu no 1 Samuel 22. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo diferente.
Davi, ele tinha um espírito de excelência. Tudo que Davi colocava a mão, ele fazia muito bem feito. Tudo que davam para Davi fazer, ele entregava com excelência. Ele fazia da melhor forma. E quando ele decide se refugiar na caverna do Adulão, começa a aparecer os rejeitados da sociedade, aqueles que ninguém mais queria, os endividados, os amargurados, aqueles que não tinham para onde ir, e começou a se reunir esses 400 homens ali com Davi. E Davi poderia ter pensado assim: eu sou o futuro rei de Israel. Como assim eu tô andando com essas pessoas que não tem nada para me oferecer, com essas pessoas que não vão melhorar em nada, não vão mudar em nada? Mas o interessante de Davi, como nós estamos falando essa semana toda, é que Davi acessava as informações privilegiadas de Deus. Davi tinha um coração misericordioso. Davi, ele era diferente, ele buscava Deus. E eu tenho certeza que nos seus momentos com Deus, Deus tocava o seu coração e Deus apontava o seu destino, Deus apontava o seu futuro, e mesmo sem ele entender o que estava acontecendo, ele fazia a coisa certa, ele fazia do jeito certo. Então, em vez de ele olhar para aqueles 400 homens, os rejeitados da sociedade, ele pegou esses 400 homens e treinou eles, mostrou para eles o que era ser um exército, fez esses 400 homens serem exércitos, seguirem o rei Davi. Ele poderia ter falado: do que aproveito eu vou ter com essas pessoas, do que elas podem me oferecer? Mas não, Davi treinou, Davi mostrou o caminho e criou o exército mais letal do Oriente Médio. Davi, ele, com essa atitude, ele mostrou que ele não era orgulhoso. Davi treinou esses soldados. Davi fez esses soldados serem esses seus aliados. Fez esses soldados serem aliados e fiéis até a morte. Transformou eles no exército mais letal do Oriente, exército que se prolonga até hoje. É claro que não com as mesmas pessoas, né? Mas quem construiu o exército de Israel foi o próprio Davi. Trouxe paz para o reinado futuro. E você, o que tem feito com o que Deus tem te dado? Às vezes você acha que talvez, eu não sei, Deus vai te conduzir, Deus vai te mostrar que aquelas pessoas que talvez você esteja hoje não estão agregando nada na sua vida. É claro que a gente precisa ter um cuidado sim com as pessoas que nós andamos, que nós estamos juntos. É claro, a gente precisa selecionar, mas talvez hoje Deus tá te mostrando algumas pessoas que estão na sua vida, que Deus quer que você treine elas, que você aponte o futuro para elas, que você mostre o que é ser um embaixador, que o conhecimento que você tem, ou pouco conhecimento que você tem, que você acha que é pouco, mas para quem não tem nada é muito, aponte um destino para aquelas pessoas. Davi não se ensoberbeceu achando que ele era o rei de Israel e iria ficar só no palácio sendo servido. Pelo contrário, ele serviu. Tudo que ele sabia de exército, ele mostrou esses homens, ele treinou esses homens e foi considerado o exército mais letal da história. Talvez por isso Deus deu tanta vitória para eles. Eles tiveram vitórias e vitórias. Esses soldados ficaram com Davi até a morte. Eles foram fiéis a Davi até a morte. Talvez hoje você seja a libertadora. Talvez hoje você seja o libertador na vida de alguém. E às vezes eu sei que você quer desprezar algumas pessoas na sua vida, talvez por parecer que elas não tragam benefício nenhum. Mas Deus te mostrando, Deus falando quem que são essas pessoas, Ele quer que você treine, porque Ele tem um propósito tanto para você na vida dessas pessoas, como para essas pessoas através de você. E um dia elas vão te agradecer, e um dia elas irão falar: obrigado por você não ter desistido de mim, obrigado por ter ficado comigo. E como Davi, nós iremos marcar a nossa história como sendo lâmpada de Israel, lâmpada onde nós estivermos, lâmpada da nossa família, lâmpada no nosso emprego, lâmpada no nosso ministério, lâmpada na nossa igreja.
Davi, uma hora ele parou de guerrear. E ele parou de guerrear porque os seus soldados chegaram para ele e falaram: você não pode mais guerrear, porque você é a lâmpada de Israel, e se algo acontecer com você, nós perderemos a lâmpada de Israel. Que nós sejamos assim, treinadores de pessoas, treinadores de soldados, soldados de Cristo, soldados para Cristo, para que a lâmpada de Israel, a lâmpada nossa, a lâmpada da palavra de Deus nunca se apague, mesmo que nós não estivermos mais lá. Obrigado por assistir até aqui e Deus abençoe.